Hoje nós vamos falar sobre a oração faz Deus mudar de ideia. A gente veio aqui hoje para orar, estudar a Bíblia. Será que vale a pena a gente se reunir para orar? Às vezes eu acho que não, porque o grupo de oração aqui é um grupo pequeno. Quando se fala num grupo grande é porque tem alguma atividade além da oração, mas a gente reunir para orar é difícil. Mas será que a oração faz Deus mudar de ideia? O que você acha, Maria Alice? Pode mudar ou não? Só dizer sim ou não. Pode, né? Lucas, você já viu Deus mudar de ideia com algum pedido seu? Ainda não, né? Ainda não. Ainda você anda na obrigação de ir à escola, de estudar as lições e tudo mais. Ainda não passou por este momento de Deus mudar algum pedido da gente. Às vezes, quando eu era adolescente, assim, que a gente programava um passeio para a igreja, grupo, e era raro os passeios, a gente ficava orando para Deus dar um bom tempo, né? Deus, Senhor, não permita que não chova e não faça muito frio, porque eu não tenho agasalho para enfrentar frio, que não chova, porque eu não tenho guarda-chuva para me cobrir. Então, até há pouco tempo mesmo, eu ainda fazia essas orações, tá? Agora eu não estou precisando mais, mas saindo atrasado para o trabalho, né? Correndo apavorada, porque as responsabilidades não permitiam sair com antecedência. Aí eu chegava assim, que esse ônibus venha logo, eu tenho que chegar a hora, eu não posso atrasar muito no trabalho. Eu não sei se tem alguém aqui que já fez essa oração, mas muitas vezes eu fiz. Saía correndo de casa e chegava no ponto do ônibus, o ônibus já passou, Senhor, agora ajuda, Senhor, que venha um ônibus mais rápido, porque chegar atrasado no trabalho, vai vir desconto de salário, vai vir um montão de coisa, né? Ou sair mais tarde. Então, a oração do adolescente, de um certo conhecimento, é perturbador, porque às vezes Deus responde, às vezes Deus não responde. Vai chover. Não quero que chova, mas chova. Quero que faça sol, mas não faz sol. Então, é uma confusão danada na cabeça da gente com relação à oração. Eu estou com dor aqui no braço. Aí eu vou na reunião para orar, a dor desaparece. E aí, a dor, às vezes naquele momento, desaparece. Depois a dor volta. Porque se eu falasse, eu tenho alguém aqui com dor, acho que basta a gente mexer o corpo que vai aparecer um montão de dores, né? Mas se eu, com fé, orar que Deus pode levar aquela dor, de repente eu mexo o meu corpo e a dor desaparece. Isso é instrução para a próxima enfermeira aí, né? Mexa o seu braço para lá, mexa para cá. Toma esse remedinho. Às vezes o remedinho passa, às vezes não passa. Mas um dos livros que eu li logo que eu me converti, foi um livro de origem escritor judaico, né? E ele discutiu um assunto que eu achei muito interessante e pensei durante muito tempo sobre isso. Maktub, está escrito. Tenho que passar por isso, está escrito. Tenho que passar por aquilo, está escrito. E só que, quando a gente começa a desenvolver esse pensamento, está escrito que eu vou ficar doente. Então, eu fico doente, pronto. Né? Está escrito que eu vou sarar. Está escrito que eu saro normalmente. E a vida se torna sem uma atitude nossa, porque Deus determina aquilo que a gente vai fazer ou deixar de fazer. E parece incrível, gente, mas foi numa aula de psicologia que eu tomei percepção desse pensamento que é muito destrutivo, porque estava me deixando muito revoltada. A imagem que eu tinha de Deus era daquele Deus assim, que está lá na cúpula da Igreja Católica, está lá de cima olhando para tudo
e tem nas suas mãos aquelas cordinhas para movimentar marionetes. Já viram essa cena, né? Em filmes a gente vê. E eu ficava, às vezes, chateada com Deus, porque eu me sentia uma marionete nas mãos de Deus. E sentir-se marionete é terrível. Se sentir que você está fazendo a coisa porque o outro pede, porque tem que obedecer a Deus, porque tem que obedecer a pai, mãe, e a gente pode entrar numa neurose, que hoje em dia não se fala mais em neurose, né? Mas num problema, num conflito existencial muito grande, porque a gente pensa que é o outro que está manipulando. E quando Deus começa a manipular a gente também fica irritado com Deus. E aí, na hora que vem a dor, o que acontece? É difícil manter-se sereno quando vem a dor, porque se é Deus que controla tudo, eu fico com raiva do enfermeiro, fico com raiva do médico, fico com raiva dos remédios que foram errados e tudo mais. Mas no último recurso, a gente vai descontando de quem a gente tem raiva. No último recurso, a gente fica com raiva de Deus, porque foi Deus que permitiu e a gente fica muito irritado, né? Então, hoje nós vamos tentar diminuir um pouco dessa ideia que está escrito, tá? E estudando esse tema, eu fiquei simplesmente apavorada mesmo, irmãos, no sentido de que o primeiro texto que eu fui ler estava lá em Gênesis, capítulo 6. Porque no primeiro livro da Bíblia fala da criação do homem. Deus viu que era tudo muito bom, o homem pecou, Deus retirou do jardim do Éden e tal, o homem foi cuidar da vida dele. E vai falando de coisas boas que aconteceram no mundo, fora o pecado, né? Porque ele estava numa vida muito confortável, Adão e Eva estavam numa vida muito confortável e foram expulsos do jardim. Só que, nessa expulsão do jardim, aconteceram a descoberta de coisas boas para alegrar o corpo, né? E diz a história, em Gênesis capítulo 6, vocês podem ler em casa, que os homens gostaram das mulheres que não eram do povo de Deus. Eu não sei como é que não me interessa discutir que havia um povo que deveria já ser santo naquela época e o povo que era pecaminoso. Mas diz lá que os homens foram se relacionar com mulheres que corromperam seus bons costumes e a maldade cresceu. E eu notei no finalzinho, quando Deus viu aquela confusão que estava no mundo tão grande dos homens. Depois vocês podem ler esse texto que é muito interessante, Gênesis 6, de 1 a 7. Deus se arrepende da criação. Ele olhou para o mundo e disse: nossa, não foi isso que eu criei, não. Eu criei pessoas boas, eu criei pessoas distintas, eu criei pessoas para viverem convívio comigo, e de repente Adão fracassou, desobedeceu. E em cima da desobediência de Adão, eles descobriram que pecar era bom e começaram a fazer tudo que Deus não se agradava. E quando Deus viu aquela confusão toda, ele falou assim: Deus se arrepende da criação. E aí é uma história que a gente conta, todo mundo pensa que é a história da carochinha, né? História de carochinha, história que não é verdade. Aí Deus determina destruir da face da terra. Veja só, está aqui no finalzinho, na terceira linha: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. No início, a expressão aí, viu Deus que era bom. Agora, ele se arrepende porque o que era bom foi distorcido.
certo? E aí, ele olhou para a terra e disse, mas não é possível que não sobra nenhum. Achou Noé lá, Noé achou graça, Noé fazia algumas coisas que não estavam enquadradas naquele tipo de vida. E ele falou assim, constrói uma arca aí, eu vou salvar você e os seus filhos, e vou restaurar a humanidade. Engraçado que eu pensava que isso fosse só lá o dilúvio tivesse acontecido só naquela região onde Adão vivia com aqueles povos. Mas a arqueologia mostra que houve realmente mudança nessa terra que nós vivemos. Quem vê televisão, quem lê um pouco mais arqueologia e história da humanidade, vê que realmente houve sumiço de várias espécies, né? Outras surgiram, mas o mundo sofreu reviravolta. E aí eu fiquei pensando muito nessa história. E fiquei pensando que a gente pode negar tudo isso. E aí a gente vai ver a ideologia do eu esqueço. Negacionismo. A gente vê a linha negativista, que no mundo atual se fala muito nessa teoria que tem que se conservar o meio ambiente, tem que conservar para que haja água distribuída de forma adequada, que a vida humana seja preservada. E aquela linha ideológica do negativismo, que isso é mentira. Mas essa semana isso me pesou muito, porque nessa semana eu vi uma cena uma reação química de água pura e água com bicarbonato. Bicarbonato, aí cresceu. Então está provado que água pura não tem reação química. Com bicarbonato tem reação química e aumenta a temperatura. À medida que entra gás carbônico no ar, tá? Há evaporação e aumenta o calor. E quando eu vi aquela linha, de alguns anos para cá, a linha cresce, apenas 2 graus por ano. Mas é um crescente, não tem aquele altos e baixos, né? Não sei se alguém daqui que está aqui viu as geleiras que já estão se derretendo, né? E é um negócio assim incrível, mas a gente não prevê que isso é uma reação também pode estar no propósito de Deus. Eu não quero questionar o propósito de Deus, mas pode ser uma reação ao comportamento humano que hoje quer dinheiro e mais dinheiro, dinheiro e mais dinheiro, e causa um dano social e ambiental muito grande, né? Eu não quero discutir isso aí. Mas achei muito interessante quando tem essa frase: Noé, porém, achou graça nos olhos de Deus. Então, irmãos, pode ser que o mundo lá fora não esteja pensando nisso, mas nós aqui queremos pensar e queremos que Deus ache graça em nós, que preserve a nossa vida com dignidade, com recursos necessários para uma vida legal, tá? Bem-estar. A gente não pode tomar decisões grandes, porque isso cabe lá a área política e econômica, grandes, mas nós podemos demonstrar para Deus que nós confiamos nele, esperamos dele o melhor para a humanidade, tá? Então, quando Deus viu a situação, que decidiu, me arrependo, eu disse, não, mas tem um lar que merece um pouquinho melhor. Então, hoje, a Yasmin está aqui para provar que você pode achar graça diante de Deus, Yasmin. Pode ser um dia marcante na tua vida, no sentido de que ele fala assim,
puxa, eu vou preservar lá aquele bairro lá de enchentes, né? Às vezes cai muita chuva, mas a gente mora num lugar alto que a gente não pega enchente, né? Então, Deus está preservando a nossa vida sem a gente nem perceber. Mas pode ser um dia que você comece a perceber essas coisas. Por quê? A partir daí, Deus começa a demonstrar para a humanidade que Ele é uma pessoa que ama, é uma pessoa benigna, uma pessoa misericordiosa. As mudanças do homem. A pecaminosidade do homem precisa reconhecer que é criatura de Deus. Portanto, seu comportamento deve se enquadrar nos ensinos sobre a vontade do seu Criador e se adequar aos propósitos de Jesus para que vivam na eternidade uma vida plena. Quem esteve aqui na semana passada que pode me ajudar a lembrar quais são os propósitos da oração de Jesus? Somente 2, bastam 2. Primeiro, na quinta-feira à noite você não estava. Quinta-feira à noite aprendemos que há 5 propósitos que Jesus estabeleceu para o cristão. Gente, aqueles propósitos, parece que a gente escuta que é para esquecer, mas não é para esquecer não, é para lembrar que na nossa vida nós temos que ter propósitos, objetivos, né? E os propósitos de Jesus para nós é que vocês me reconheçam, que eu e o Pai somos um e quero ser adorado, quero ser amado, quero a companhia de vocês. Jesus quer a nossa companhia. Outro propósito que ele falou assim, trabalhem, sirvam, porque eu estou prestando serviço. Que vocês sejam um como eu sou, né? Que vocês falem, proclamem aquilo que eu quero. São aqueles propósitos, 5 propósitos da nossa igreja, que muitos de nós sabemos de cor, mas muitos de nós também esquecemos. Mas voltem lá a lição que está no YouTube na semana passada, que vocês vão recordar esses propósitos. Da vez passada aqui eu falei. Não, então, desculpa, é porque eu sigo, quem me ouve tem uma linha de ensinos bíblicos, né? E a última vez que eu falei aqui, eu falei sobre os 5 propósitos da vida. Obrigada, Irene, pela lembrança. Muito bem, muito bem. Aí, nós precisamos, de acordo com Jesus, de acordo com ele, que ele fala lá em João 17. Se você não quiser ler no YouTube, ouvir a minha linda pessoa no YouTube e aquilo que eu falei, podem ler João 17, que vocês vão encontrar lá os propósitos que Jesus quer para nós. Jesus quer muita coisa boa para o nosso viver diário. Mas ele fala assim lá no Mateus 5, 8, ele fala dos limpos de coração. Quem é o limpo de coração? E às vezes a gente fica assim abismado, porque a gente tem tanta coisa para falar que demonstra que não somos realmente limpos de coração, que eu levei um susto também. Tá? No Salmo 38, 10, ele é a oração de um pecador arrependido. E ele fala que enquanto o nosso coração está carregado de pecado, o coração fica agitado, nossos ossos ficam doídos e a vida se torna ruim. Isso no Salmo 38. E quando Jesus começa a falar seu sermão, ele fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, para a gente ver a Deus, a gente tem que ter um coração melhor do que
esse coração humano que a gente fica avaliando quem está perto de nós, né? Os ensinos, então, como ele falou, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então devemos considerar o que ele quer do nosso coração, pelo menos assim, parcialmente limpos. Tá? Não digo que a gente vai conseguir uma limpeza total, mas pelo menos parcialmente. Ele fala assim, buscar o melhor tesouro. Todos nós aqui já sabemos essa lição, que Jesus fala assim, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6:21. O que significa isso? Onde estiver o teu coração, teu tesouro, aí estará também o teu coração. Às vezes o coração da gente está no trabalho, quer fazer o melhor trabalho possível. Às vezes o nosso coração está não em fazer o melhor trabalho possível, mas em ganhar o máximo de dinheiro que é possível. Se divertir o máximo de tempo que for possível. Então a gente quer, nosso coração, ele se concentra em algumas atividades que valorizamos mais do que pensar no reino de Deus e nas coisas que Deus quer para nós. Aí esse 2 aqui mexe muito com a gente. Não estar ansiosos quanto a comer, beber ou vestir o corpo, pois, devia ter uma vírgula aí, né? Pois a vida é maior que o corpo. Em Mateus 6:25, ele fala assim, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer. A gente fica sempre preocupada, né? Quem está aqui agora está pensando, talvez o lanche, será que o lanche vai estar bom? Será que o café está gostoso? Será quem é que trouxe a melhor patê para a gente passar na bolacha? Qual será o doce preferido para hoje, né? Doce feito com todo carinho. O que será do lanche? Às vezes a gente está sempre preocupado. Mas o lanche hoje não foi muito bom. Eu vou ter que chegar em casa e jantar, porque essa comida aqui não agradou. Não deu para agradar a nossa necessidade, né? A gente está sempre preocupado com o que comer, com o que beber. Domingo eu brinquei, na hora que eu fui pegar um suco, alguma coisa para beber, o irmão queria me dar suco, né? Eu falei assim, não, eu sou rica, só tomo Coca-Cola. Eu tomo Coca-Cola, por quê? Quando surgiu aqueles Guaranás, Coração, Consagração, sei lá, tinha um montão de nomes de Guaranás novos, que saíram do mercado, porque não foram bem aceitos, né? Mas o Dolly continua lá mantendo a propaganda Dolly, né? Continua mantendo, mas os outros saíram do mercado porque não conseguia venda. Mas a Coca-Cola é no mundo inteiro, né? Qualquer lugar que você chegar, pede Coca. Que eles sabem, basta falar Coca-Cola ou Coca, a pessoa entende que é Coca-Cola. Vestir, né? A gente quer vestir a melhor roupa, né? Quem é que compra no bazar? Quem é que compra no Brás? Quem é que compra lá na Estação da Luz? Pouca gente, né? Quando há uma festa, todo mundo vai lá na rua, não sei o nome, esqueci o nome, mas compra a melhor roupa. E eu me lembro que quando eu vim para São Paulo, eu não tinha essas coisas, né? Mas havia uma loja ali na Rua da Moca, Prelude, né? Quem queria vestir bem, tinha que ir na Prelude para comprar o seu vestido, seu tailleur. E a preocupação com vestir o nosso corpo. Mas Jesus fala assim, a vida é maior que o corpo. E Deus quer preservar a nossa vida, porque a nossa vida, essa vida aqui, vai acabar, a carne vai acabar, mas há uma vida eterna, não é isso que ele quis dizer. E não perder o ânimo diante das mudanças climáticas. Uma coisa que assusta a gente quando... foi esse ano que nós vimos a enchente no Rio Grande do Sul, né? Ou final do ano passado, não me lembro mais. Mas é enchente aqui, é seca lá, quando vê os animais, a gente fica
a gente fica atordoado de ver o sofrimento de algumas pessoas que dependem de morar nos ribeirinhos ou nas roças, criando animais, ou plantando, e a plantação toda destruída por causa das enchentes e das secas. E a gente fica preocupado. Mas, quando Jesus estava lá no monte orando, resolveu encontrar com os discípulos tinham saído lá em Mateus 14, 26, fala que Jesus, depois que distribuiu o pão para todo mundo, mais de 5.000 pessoas, homens e mulheres, 5.000 homens, tinham mulheres e crianças que não eram contados. Deve ter ficado cansado, né? De ficar ali orando e os cestos saindo para espalhar alimento para aquela turma toda. Ele ficou cansado, aí ele sempre precisa descansar. Quando ele subiu para o monte, vocês fiquem aí, os discípulos entraram no barco, saíram, veio uma grande tempestade, e quando ele parou de orar lá no morro que veio, os discípulos estavam perdidos lá no mar, e os discípulos ficaram apavorados. Nossa, olha lá um fantasma. Olharam, olha um fantasma em cima das águas. Aí alguém falou assim, não é discípulo, não é um fantasma não, é o nosso Senhor, nosso Mestre que está andando sobre o mar. Aí Mateus, todo eufórico, né? Sai, fala assim, Mestre, quero te encontrar e tal. E desce do barco, Jesus, pode vir. Pedro, né? Moisés foi lá, Moisés foi no Velho Testamento, desculpa a velhinha aqui, tá? Pedro saltou do barco, vocês estão rindo? Vamos ficar lá também, chega lá. Aí Pedro sai andando sobre o mar, e de repente Pedro começou a afundar. Aí Jesus segurou na mão dele, levantou e disse assim, tem de bom ânimo, não perca fé. Você está com pouca fé agora, mas tenha fé para vencer esses problemas. Então, há muitos problemas que a gente precisa enfrentar com serenidade. Para a nossa conclusão, nós vamos, quem tiver com a Bíblia, vai ler Lucas capítulo 11, versículo de 5 a 13. Lucas 11, de 5 a 13, tá bom? Vamos ver. Eu vou ler na minha, por causa facilitar. A parábola do amigo importuno. Disse-lhes também, se um de vós tiver um amigo, aí ele falando sobre oração, tá? Ele diz que a gente não precisa pedir muito a Deus. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Mas ele conta uma parábola para ilustrar o que é essa oração de Pai Nosso. É uma oração que todo mundo decora, todo mundo que cresce numa igreja, mas muitas vezes não sabem o significado dessa oração. E Jesus amplia, porque ele diz, Pai Nosso. Aí, depois dessa pequena introdução, ele fala, se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa, e não tenho o que oferecer. E se ele de dentro responder, não me incomodes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te atender. Digo-vos que ainda que não se levante para lhos dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará, ele dará quantos pães ele precisar. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Gente, aqui está um grande segredo, nessa parábola está um grande segredo da vida cristã. Não é que a gente vai alcançar tudo. E a gente não compreende muito bem essa história de um amigo chegar na casa do outro amigo e pedir pão para atender a um amigo de viagem que chegou em casa e ele não tinha pão. A gente, nos dias atuais, a gente não vive esse problema porque ninguém chega na casa de... Não existe mais o viajante que anda com fome e não existe aquela obrigação de atender bem aquele que chega à nossa casa com fome. Mas no Oriente, no tempo de Jesus, quando ele contou essa parábola, era fundamental o servir, não deixar a pessoa dormir com fome. Aí chega um viajante em casa, ele não tem pão para oferecer, vai no vizinho. Há poucos dias eu falei que eu já fui boia fria, as meninas aqui, as nossas meninas, ficaram rindo, né? Algumas nem sabiam o que era a boia fria. Mas também, hoje é uma outra particularidade. Às vezes chegava na nossa casa, lá em Minas, alguém, e a gente já tinha almoçado, e não tinha mais feijão cozido, não tinha arroz cozido. E a mamãe ficava com vergonha e tinha que dar a comida à pessoa que chegou. Não sei se a Maria Alice chegou a viver isso. Aí, vai Iracema na casa de Dona Fulana, pede uma canequinha de feijão, pede uma canequinha de arroz cozido, pega uma canequinha de açúcar, né? A Dona Iracema, que era pequenininha ainda na época, saía correndo com a canequinha na mão. Mamãe mandou pedir e a dona lá dava, porque era comum a gente ajudar as pessoas dessa maneira, dar a quem comer. E no Oriente, parece que esse costume ainda existe até hoje. Se você chega a melhor refeição, é a da noite, é o jantar, porque não pode se dormir com a barriga, com o estômago vazio. E não sei se vocês já experimentaram tentar dormir com o estômago vazio. É horrível. A gente dorme até um primeiro sono que está cansado, mas depois acorda e vira na cama de um lado para o outro e não consegue dormir. Comigo tem acontecido isso. Enquanto eu não levanto e tomo meio copo de leite quente e volto para a cama, eu não durmo. Então, faz parte, porque o organismo da gente, quando come, o sangue vai para os músculos, né, para a digestão, e a nossa cabeça esvazia das preocupações e a gente dorme. É um segredo médico, tá? E o tema, a oração faz Deus mudar de ideia, faz. Assim como um amigo muda de ideia, ele já estava dormindo, os filhos estavam dormindo, não estava devendo nada a ninguém, ele não tinha obrigação nenhuma, mas levantou e serviu. Nosso Deus é esse, que tem sempre pão abundante, tem sempre os recursos para satisfazer a nossa necessidade. E Ele atende às nossas orações. Agora, isso não quer dizer que o atendimento é agora e da forma como a gente pediu. Esse é outro estudo, tá bom? Isso fica para outro dia e pode ser que eu ainda fale esse ano, não mais. Muito obrigada a todos os irmãos, tá?